Olá pessoal, meu nome é André Ramos, sou professor de Direito Empresarial do Estratégia Concursos e hoje estou aqui para dar para vocês uma hora de dicas no Contagem Regressiva, né? Que o Estratégia Concursos preparou especialmente para você que está se preparando para fazer o exame de ordem. Então teremos aqui agora uma hora de dicas, daquelas principais dicas, dizendo quais são os assuntos mais cobrados, aqueles assuntos que geralmente as bancas sempre exigem do candidato, para que você possa, de repente, organizar melhor os seus estudos, saber o que é que você deve priorizar na hora de estudar, que matérias você tem que tomar mais cuidado, que matérias você pode, de certa forma, se você está com pouco tempo para estudar, deixar um pouco mais de lado, né? Esse é o objetivo. É claro que nessa uma hora a gente não vai conseguir fazer com que você acerte todas as questões com certeza, vão adivinhar o que é que vai cobrar, não. Mas vamos tentar focar naquilo que as bancas mais cobram, obviamente dando prioridade para a banca FGV, que é a banca que tem realizado nos últimos anos a prova do exame de ordem. Bem, começando, você tem que ver primeiro o seguinte: nas últimas provas do exame de ordem realizadas pela FGV, quantas questões caíram de direito empresarial? Geralmente são 5, né? Então, aqui no slide o número de questões, 5. Geralmente é isso que a banca vai cobrar de você em direito empresarial, 5 questões. E essas questões geralmente são divididas de uma forma quase sempre igual, né? Você vai ter aí provavelmente umas 2 questões de direito societário, que é o assunto mais importante, a gente já vai ver. Você vai ter aí uma questão, com certeza, da parte de direito falimentar, né? Aquela parte de falência e recuperação de empresas. Você vai ter também, muito provavelmente, uma questão de títulos de crédito, né? E a outra questão vai variar, pode ser uma outra questão de títulos de crédito, a outra questão de falência e recuperação judicial, às vezes até uma outra questão de direito societário, ou pode cair uma questão daqueles outros assuntos que são menos cobrados, uma questão sobre contratos empresariais, uma questão sobre propriedade industrial, né, que desde que a FGV começou a fazer, acho que só caiu 1 ou 2 questões de propriedade industrial, que é um assunto que às vezes não, em muitas provas da OAB não foi cobrado. Então é mais ou menos assim que fica dividida a prova de direito empresarial para o exame de ordem. 5 questões, sempre caindo, com certeza, direito societário e direito falimentar. As outras matérias é que eventualmente podem não cair e algumas matérias quase nunca caem, que é o caso, por exemplo, de propriedade industrial, né? Aquela parte de patentes, marcas, etc. Bem, vamos lá. Então, já que são 5 questões e elas são quase sempre divididas, como eu disse a vocês, de acordo com aqueles assuntos, quais são os assuntos mais importantes para você estudar por ordem de importância? Em primeiro lugar, com certeza absoluta, disparado, direito societário, né? E me arrisco a dizer ainda, dentro de direito societário, a parte de sociedade limitada e de sociedade anônima. Esses são os assuntos que você deve priorizar na hora de estudar para a OAB. Direito societário, e dentro do direito societário, priorizar o estudo da sociedade limitada, que está lá no Código Civil, artigos 1052 a 1087 do Código Civil, e a parte de sociedade anônima, que não está no Código Civil, está, como todos sabemos, numa lei específica, que é a Lei 6404 de 1976. No final, lá no final dessa nossa aula aqui do Contagem Regressiva, eu vou indicar para vocês alguns artigos, tanto do Código Civil quanto da Lei das SA, que eu acho mais importante para você dar aquela lida final, né? Então, nessa parte de direito societário, gente, você vai ter, como eu disse, a parte de sociedade limitada e a parte de sociedade anônima. Mas existem outros assuntos dentro de direito societário que você tem que tomar cuidado, né? Você tem que tomar cuidado, por exemplo, com aquelas sociedades não personificadas. A sociedade em comum e a sociedade
em conta de participação, que estão disciplinadas lá no Código Civil, do artigo 986 até o artigo 996. Né? O que é a sociedade em comum? A sociedade em comum é a sociedade que ainda não se registrou, é a sociedade que não tem registro ainda. Né? Se for uma sociedade empresária, o registro é feito onde? Na junta comercial. Se for uma sociedade simples, o registro deve ser feito onde? No cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Então, se você fez uma sociedade, mas não registrou ainda os atos constitutivos do órgão competente, o Código Civil chama essa sociedade de sociedade em comum, né? Então, a sociedade que ainda não está registrada é uma sociedade em comum. Por isso que ela não tem personalidade jurídica. Por quê? Porque no Brasil, quando é que a personalidade jurídica se inicia? A personalidade natural se inicia com o nascimento com vida, né? Mas a personalidade jurídica, no nosso ordenamento, começa com o registro. Então, se a sociedade em comum é a sociedade que não tem registro, ela não tem, consequentemente, personalidade jurídica. Por isso que ela está lá numa parte do Código Civil que trata das sociedades não personificadas. Ela não tem personalidade jurídica, né? E a sociedade em conta de participação é aquela sociedade que, na verdade, não é uma sociedade, é um contrato de investimento, né? Que o sócio ostensivo faz com os sócios participantes, também chamados de sócios ocultos, né? O sócio ostensivo é quem exerce a atividade em seu nome, sob sua própria e exclusiva responsabilidade, e os sócios participantes são como se fossem investidores. Eles nem aparecem nas relações do sócio ostensivo com terceiros, não tem nenhuma responsabilidade por essas relações, a relação dele é única e exclusivamente com o sócio ostensivo, né? Eles combinaram ali de dividir lucros e prejuízos numa determinada proporção. É uma sociedade que nem precisa ter contrato escrito, não precisa ter registro, ainda que tenha registro em algum órgão, por exemplo, você registrar o contrato lá no cartório de títulos e documentos, isso não confere personalidade jurídica a ela, né? Ela não tem nome empresarial, a sociedade em conta de participação. Todas essas regras que eu estou mencionando para vocês estão nesses artigos que eu mencionei. Nos artigos 986 a 996. No 986 a 990, sociedade em comum. 991 a 996, a sociedade em conta de participação. Você tem que tomar um pouco de cuidado também com aquelas sociedades menos conhecidas, como a sociedade em nome coletivo, que está lá nos artigos 1039 em diante, com a sociedade em comandita simples, né, que está lá nos artigos 1045 em diante. André, o que é que eu preciso saber, basicamente, assim, da sociedade em nome coletivo? Você precisa saber o seguinte, que ela só pode ser constituída por pessoa natural, né? Ela é uma sociedade em que todos os sócios têm responsabilidade ilimitada, a responsabilidade de todos os sócios é ilimitada, e ela, portanto, não admite administradores estranhos ao quadro social, né? Ela só pode ser administrada por quem é sócio. São 3 regrinhas importantes que você precisa saber sobre a sociedade em nome coletivo. E a sociedade em comandita simples, essa outra que você falou aí, André, o que é que eu preciso saber dela? Você precisa saber dela o seguinte, que ela tem 2 categorias de sócios. Os sócios comanditados e os sócios comanditários. Os comanditados têm responsabilidade ilimitada e, portanto, só podem ser pessoa natural. Já os sócios comanditários, eles têm responsabilidade limitada e, portanto, podem ser pessoa física ou jurídica. E a sociedade em conta de participação só pode ser administrada por sócios comanditados, aqueles que têm responsabilidade ilimitada. Ok? Isso você precisa saber. Outra coisa de direito societário que você precisa saber é a parte de desconsideração da personalidade jurídica, né? Aquele artigo 50 do Código Civil, que diz que em caso de abuso de personalidade, né, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, poderá o juiz estender os efeitos de certas e outras obrigações, né, se houver requerimento da parte do Ministério Público.
os efeitos de certas obrigações ao patrimônio dos sócios e ou administradores. Ou seja, o sócio pode eventualmente ter que responder por dívidas da sociedade, né? Porque isso em regra não acontece, né? A regra, artigo 1024 do Código Civil, é que o sócio não responde por dívida da sociedade. Mas, em caso de abuso de personalidade jurídica, o artigo 50 permite que o juiz estenda aquela responsabilidade da pessoa jurídica para os sócios e ou administradores. É o que a gente chama, né, é o que a doutrina já conhece há muito tempo como desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, de direito societário, tenham cuidado com isso. Eu volto a falar daqui a pouco sobre direito societário quando eu for dar as dicas dos artigos que vocês têm que ler, principalmente relacionados à sociedade limitada e sociedade anônima, ok? Outro assunto que vocês têm que tomar cuidado para essa prova da OAB é a parte de direito falimentar, a parte de falência e recuperação de empresas, né? Basicamente recuperação judicial. André, onde é que está isso hoje no nosso ordenamento jurídico? Está na Lei 11.101, 2005. Nunca esqueçam o número dessa lei, né? E as principais regras dela. Lei 11.101 de 2005. Essa lei é a lei que trata do chamado direito falimentar, da parte de falência e recuperação de empresas, né? Quando a empresa está em crise, ela pode tentar sair da crise por meio da recuperação judicial ou até mesmo da recuperação extrajudicial, é uma figura menos conhecida. E se a crise dela não tiver mais jeito, aí ela vai ter sua falência decretada. E esses institutos que eu mencionei, recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência, são disciplinados por essa lei que eu mencionei, a Lei 11.101 de 2005. Né? O que é que você precisa saber? Você precisa saber basicamente o que é que essa lei trouxe de novidade em relação à lei anterior, que era o Decreto-Lei 7661 de 45. Você tem que saber, por exemplo, que a Lei 11.101 acabou com a concordata. Não tem mais concordata, aquela figura que existia na lei antiga. Agora a gente tem a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Aí, André, o que é que mudou da concordata para a recuperação judicial? É que na concordata era o seguinte: primeiro que os credores não tinham muita voz, né, na hora de decidir a solução da crise do comerciante. O cara pedia a concordata, o juiz ia ver se ele preenchia os requisitos ou não, e o juiz é que ia deferir a concordata. E essa concordata ela se limitava basicamente a três coisas. Ou o juiz dava a chamada concordata dilatória, que você tinha mais prazo para pagar suas dívidas, ou o juiz dava a chamada concordata remissória, que era um perdão de parte das dívidas, né? Você tinha um abatimento nas dívidas, ou a concordata mista, que você tinha as duas coisas, né? Tanto dilação quanto perdão. E a concordata abrangia os créditos quirografários. Então, você veja que era uma medida que muitas vezes não era útil para a solução da crise de uma empresa. Então, na recuperação judicial, o que é que muda? Primeiro, o seguinte: os credores passam a ter uma importância muito grande, né, na solução da crise do empresário. Então, na recuperação judicial é assim: você pede recuperação ao juiz. Aí o juiz primeiro analisa se você preenche os requisitos para pedir a recuperação, viu? Não é nem para você ter a recuperação, a concedida a recuperação, é para você pedir. Você tem que preencher alguns requisitos. Por exemplo, você tem que estar regular há mais de 2 anos, né? Você não pode ter obtido recuperação judicial nos últimos 5 anos. Então você tem que preencher requisitos para pedir recuperação, pedir. Aí o juiz analisa. Se ele analisar e ver que você preenche os requisitos, aí você vai ter um prazo para apresentar um plano de recuperação. Você vai apresentar um plano para os seus credores, dizendo o seguinte: ó, pessoal, estou em crise, tá aqui minha crise, você vai ter que mostrar toda a sua papelada, toda a sua situação de crise para os seus credores. E aí você vai dizer a eles: ó, eu estou em crise e pretendo me recuperar fazendo isso, isso e isso. Você vai dizer isso no seu plano de recuperação. Os credores, então, vão analisar esse seu plano. E eles vão deliberar
se aprovam ou não aprovam o seu plano. Então, quem vai decidir sua vida não é o juiz, como acontecia na concordata, são os credores. Essa é uma diferença. Se os credores aprovarem seu plano, o que é que o juiz faz? Ele homologa o plano e concede a recuperação. Se os credores não aprovarem seu plano, o que é que acontece com você? Falência. Sua falência vai ser decretada, né? Então, essa é a grande diferença entre a concordata, essas, né, são as grandes diferenças entre a concordata e a recuperação judicial, certo? Quanto à falência, o que é que você precisa saber? Você precisa saber de algumas novidades que a lei de falências trouxe em relação à lei anterior. Por exemplo, na lei nova agora, você só pode pedir a falência com base na impontualidade de dívida, que é a maioria dos casos, né? Geralmente um credor pede a falência do outro quando ele não pagou uma dívida. Se essa dívida for superior a 40 salários mínimos, na lei antiga não tinha essa regra. Então hoje, se a dívida for inferior a 40 salários mínimos, você não pode pedir falência, você vai ter que entrar com execução normal, né? Na lei nova, não se fala mais em síndico da falência, né? Fala-se em administrador judicial, né? E na lei antiga, quem era o administrador judicial? Geralmente o juiz indicava, quem era o síndico? Geralmente o juiz indicava entre os maiores credores do devedor. Agora não, a lei nova diz que o administrador judicial é uma pessoa idônea, né? Que preferencialmente seja advogado, economista, contador ou administrador de empresas. E é alguém de confiança do juiz, que o juiz vai indicar. E pode até ser uma pessoa jurídica especializada. Você pode nomear como administrador judicial uma pessoa jurídica especializada. Essa é outra mudança que a lei trouxe. A ordem de classificação dos créditos mudou, né? Na lei nova agora, em primeiro lugar fica quem? Créditos de acidente do trabalho e créditos trabalhistas. Só que os créditos trabalhistas só têm preferência até o limite de 150 salários mínimos. Se você tem um crédito trabalhista que passa 150 salários mínimos, o que é que acontece? Até 150 salários mínimos você recebe como crédito privilegiado, né? O que passa de 150 salários mínimos você recebe lá atrás como crédito quirografário, né? Como crédito sem garantia nenhuma. Essa foi uma novidade que a lei trouxe. Outra novidade importantíssima que a lei trouxe quanto à falência. Quando você tem a falência decretada, o que é que vai acontecer? Vai arrecadar os bens, né? Vai formar a massa falida e vai vender esses bens para adquirir dinheiro e pagar os credores. Na hora de vender, é comum, ou pelo menos espera-se que seja comum, que em vez de você vender os bens separados, você venda a própria empresa para alguém. Por quê? Porque essa pessoa vai comprar a empresa, ela vai dar continuidade àquela atividade. Então vai recontratar os funcionários, né? Então aquela atividade não vai morrer. O empresário faliu, mas a atividade não precisa acabar. Então pode ser que você venda aquele fundo de comércio, né, aquele estabelecimento empresarial para uma outra pessoa e essa outra pessoa dê continuidade àquela atividade. Na lei antiga, o que é que acontecia? Ninguém praticamente tinha coragem de comprar uma empresa falida, um estabelecimento empresarial falido. Por quê? Porque você assumia as dívidas todas, né? Então, das duas, uma, ou ninguém se interessava em comprar, ou a pessoa comprava sem pagar nada. Fazia aquelas vendas por valor simbólico de R$1, 50 centavos, por quê? Porque na verdade ele não estava pagando nada, ele estava apenas assumindo as dívidas. Resultado, isso era muito ruim, porque muitas empresas que iam à falência, a atividade morria. E eram empresas que podiam voltar à atividade nas mãos de outro empresário, de outra pessoa. O que é que a lei nova fez? Ela disse o seguinte, gente, que uma empresa falida, quando ela é vendida no leilão, lá no processo de falência, quem compra não herda dívida nenhuma. Compra a empresa falida e não leva dívida nenhuma. Aí você diz, André, mas e os credores, como é que fica? Ora, se ela é vendida sem dívida nenhuma, provavelmente ela vai ser vendida por um bom preço. O valor que vai ser pago pela compra da empresa é que vai ser usado para pagar os credores. E a tendência é que você consiga arrecadar um bom valor na venda, por quê? Porque a pessoa está comprando sem ônus nenhum.
Então ela vai pagar o que é realmente aquele fundo de comércio vale. E às vezes é uma empresa que faliu por conta de má administração, por conta de briga de sócio, mas é uma empresa que tem uma marca boa, é uma empresa que tem um fundo de comércio bom, que tem gente querendo pagar caro por isso, para continuar aquela atividade. Tem uma carteira de clientes, tem toda uma estrutura logística que pode ser aproveitada. Então essa foi outra novidade que a Lei 11.101 trouxe em relação à lei antiga. Então, gente, outra coisa, na falência antes, a contestação, o prazo era 24 horas, agora o prazo de 10 dias, né? Então existem regrinhas pontuais que foram alteradas, que foram mudadas, mas você tem que tomar cuidado com essa lei 11.101. Depois eu também dou dicas no próximo bloco, no final eu vou dar dicas dos principais artigos dessa lei que você precisa ler. Outro assunto que você tem que tomar cuidado é o assunto que eu chamo de parte geral, que você pode também chamar aí, se você quiser anotar, de direito de empresa no Código Civil. Porque hoje, gente, o núcleo do direito empresarial, ele está onde? Ele não está mais no Código Comercial. O Código Comercial de 1850 só tem uma parte em vigor hoje ainda, que é a parte de comércio marítimo, que você nem precisa se preocupar porque não cai na prova da OAB. Então, onde é que está o núcleo do direito empresarial hoje? Aquelas regras gerais do direito empresarial hoje estão no Código Civil. Numa parte que o Código Civil chama de direito de empresa. Então, essa parte você tem que tomar cuidado também. André, onde é que está essa parte? Eu vou dar as dicas dos artigos especificamente daqui a pouco, no próximo bloco, como eu disse, mas ela começa no artigo 966 e vai até o artigo 1100 e tanto. Então você tem que tomar cuidado com essa parte do direito de empresa. O conceito de empresário, a definição de profissional intelectual, né, profissional liberal, as regras sobre incapaz. Incapaz pode ser empresário, incapaz pode ser sócio, está lá no artigo 974. As regras sobre quem exerce atividade rural, né, que está no artigo 971. O empresário rural ele tem uma peculiaridade. Todo empresário ele tem a obrigação de se registrar na junta comercial, não é? Menos o empresário rural. Ele tem a faculdade de se registrar na junta comercial. Lembre-se disso, viu, gente? Todo empresário tem a obrigação de se registrar na junta comercial, menos o empresário rural. Ele tem a faculdade de se registrar, artigo 971 do Código Civil. Então você tem no Código Civil também dois assuntos que estão dentro disso que eu chamo de parte geral, que são muito importantes. É a parte de estabelecimento empresarial e de nome empresarial. Eu vou dizer os artigos daqui a pouco, mas eu já posso adiantar. Essa parte de estabelecimento empresarial e de nome empresarial, você tem que tomar cuidado. Quais são as espécies de nome empresarial? Firma e denominação. Qual é a diferença entre firma e denominação? Não, é que o núcleo da firma é sempre um nome civil. O núcleo da denominação é uma expressão qualquer. Por exemplo, Estratégia Concursos Limitada, né? É uma sociedade limitada que utilizou um nome qualquer lá, estratégia, né? Já quando você usa firma, não, tem que ser o nome civil. É Ramos e Silva Concursos ou Cursos Limitada. Aí você usou firma, porque você usou o nome civil. Então essa é a primeira diferença entre firma e denominação. A firma, ela é geralmente usada pelo empresário individual e pelas sociedades em que os sócios respondem de forma ilimitada. Já a denominação não é usada jamais por empresário individual, jamais, e ela é usada em regra por sociedades que os sócios respondem de forma limitada. Outra coisa, na firma você não é obrigado a indicar o ramo de atividade, então pode ser só Ramos e Silva Limitada. Na denominação você tem que indicar o ramo de atividade, né? Então são regras que servem para a gente diferenciar firma e denominação. Princípio da novidade do nome empresarial. O nome empresarial ele é protegido, uma vez que ele é registrado na junta ele é protegido, né? Protegido como assim, André? É que ninguém pode registrar outro nome igual ou semelhante àquele que foi registrado. É o chamado princípio da novidade, o nome tem que ser novo. Ele não pode ser igual ou muito parecido a outro nome já registrado. É algo que não acontece no nome civil, né? Meu nome é André, André Luiz. Pode ter um bocado de André Luiz aí, né? No nome empresarial não pode. O nome empresarial ele não pode ser igual ou muito parecido com outro, para evitar a confusão entre consumidores, abalo de crédito e tal.
André, essa proteção é para o Brasil todo? Não. É só no território da junta comercial, em regra. Se você quiser ter essa proteção no Brasil todo, você tem que fazer um pedido especial. Mas a regra é que o nome só é protegido no território da junta, né? E cada estado tem a sua própria junta. Então são regras que você precisa tomar cuidado, a parte de nome empresarial. A outra parte que falei é a parte de estabelecimento empresarial, né? O chamado fundo de comércio ou fundo de empresa. Você tem que tomar cuidado com aquilo. Como é, André? Quando vende um estabelecimento empresarial a outro, quem é que assume as dívidas? As dívidas ficam com quem vendeu ou quem comprou assume as dívidas? Artigo 1146 diz isso, né? Quem comprou assume as dívidas, desde que elas estejam contabilizadas. Mas quem vendeu fica solidariamente responsável por essas dívidas pelo prazo de 2 anos. André, quem vende um estabelecimento empresarial pode amanhã abrir uma outra empresa no mesmo ramo? Em regra, não. Em regra, quando você vende um estabelecimento empresarial, você fica proibido de fazer concorrência a quem comprou por 5 anos. Salvo se houver cláusula expressa autorizando, aí tudo bem. Mas se não houver, a regra é que você passa 5 anos sem poder fazer concorrência a quem comprou o estabelecimento empresarial, artigo 1147. Então é outra regrinha que está lá nessa parte geral do Código Civil. E aí depois você tem os outros assuntos que são menos importantes, digamos assim, que é títulos de crédito, contratos e propriedade industrial. Títulos de crédito, o que é que você precisa saber? Os princípios, cartularidade, literalidade e autonomia. O que é cartularidade? Você só pode exercer os direitos representados no título de crédito se você estiver na posse legítima do título. Né? Só existe o direito se você estiver com a cártula. Né? Título e crédito estão de tal forma interligados que um não existe sem o outro. Se você tem o título, mas aquele título, por exemplo, não está nominal a você, não adianta. Você não vai conseguir executar, cobrar esse título. Se o título está nominal a outra pessoa e ela não endossou para você, por exemplo. Se você tem um título nominal a você, mas você não está em posse dele, não está em poder dele, você também não pode fazer nada. Porque você tem um crédito, mas não tem um título. No outro caso, você tem um título, mas não tem um crédito. Princípio da literalidade. O título só vale pelo que nele está escrito. Nada mais, nada menos. Princípio da autonomia. O título representa um direito novo, que, portanto, ele não está vinculado, subordinado a nenhuma relação jurídica anterior, né? Então, se eu tenho um título de crédito contra você, eu tenho um direito contra você. Ah, André, mas esse título aí eu emiti para João, foi por causa de um carro que eu comprei a ele, mas esse carro ele até hoje não me deu, então esse título é nulo. A relação que você tem com o João é uma, a relação que o João tem comigo é outra, a relação que eu tenho com você é outra. O título é um documento autônomo. Se eu tenho um título assinado por você, nominal a João, e João endossou para mim, eu tenho um direito de crédito contra você. O título é autônomo. O fato de a relação que deu origem àquele título, entre você e João, ter algum tipo de nulidade, não contamina o título. Isso é o que significa o princípio da autonomia. Então, quanto a títulos de crédito, você tem que tomar cuidado com o princípio da autonomia, né? Princípio da cartularidade, da literalidade. E você tem que tomar cuidado com 2 títulos especificamente, duplicata e cheque. Estude esses 2 títulos, né? A duplicata é a lei 5474 e o cheque é a lei 7.358. Então, se você tomar cuidado com esses títulos, né? Aliás, 7357. Se você tomar cuidado com duplicata, cheque e saber os princípios dos títulos de crédito, você vai, com certeza, se dar bem nessa prova. Na questão que cai de títulos de crédito. Contratos é um assunto que não é muito cobrado. Na parte de contratos, o que você estuda para direito civil serve também para direito empresarial, certo, gente? Aquela parte de função social, boa-fé, teoria da imprevisão, tudo aquilo hoje faz parte do que a gente chama de teoria geral dos contratos. Então vale tanto para direito civil quanto para direito empresarial. Claro que com as especificidades dos contratos empresariais. Porque nos contratos empresariais não se admite aquele dirigismo contratual, aquela intervenção estatal muito forte nas relações contratuais. As partes têm que ter mais liberdade para negociar. Alguns contratos específicos, André, eu tenho que estudar. Talvez você tenha que estudar, por exemplo, alienação fiduciária, leasing e factoring. São 3 contratos que eu acho que você poderia ter mais cuidado. Franquia, representação comercial, saber as regrinhas desses contratos. Mas é assunto que às vezes não cai.
Então não tenha tanta preocupação quanto com direito societário e tal. E esse assunto propriedade industrial, gente, até hoje nas provas da OAB, da FGV, tudinho só caiu uma questão. Então é a lei 9279 de 96, mas você não precisa ter muito cuidado. De toda forma eu vou falar de alguns artigos importantes dessa matéria no próximo bloco.